Na hora da entrevista do dia, com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o crédito no Brasil, o desempenho da economia neste final de ano. Eu converso com o Luiz Rabi, que é economista-chefe da Serasa Experian. Luiz Rabi, boa noite. Boa noite, tudo bom? Bom, Luiz, nós tivemos oscilações aí na atividade econômica ao longo deste ano, não é? Começo de ano devagar, com alguns momentos até que se imaginou que a economia pudesse voltar a apresentar variações negativas do PIB, até teve pontualmente isso, se teve medo de uma recessão técnica. Inadimplência em alta, os juros aí demoraram para cair, depois é que entraram nessa fase mais acentuada de queda. Qual o balanço que você faz hoje? Você vê consistência nessa retomada de final de ano? Primeiro falar um pouco do balanço do ano. Realmente, nós tivemos várias dificuldades, principalmente no primeiro semestre. Tivemos uma safra de arroz e feijão, né, que acabou gerando uma inflação de alimentos que foi a mais alta dos últimos 3 anos. Isso acabou impactando renda das famílias, gerando aumento na adimplência. Enfim, bem no começo, a gente nem lembra muito, né? Bem no começo do ano, né? Então, realmente, o começo do ano foi bem difícil, né? Porque realmente impactou o PIB do primeiro trimestre. Tivemos o desastre ali de Brumadinho também. Então, realmente, nós tivemos aí alguns choques na economia no primeiro semestre, que foram sendo dissipados, né, ao longo do ano. O cenário político também um pouco conturbado, a questão da reforma da Previdência, com mais dificuldade de se tramitar do que se imaginava anteriormente. Mas a partir da virada do semestre, as coisas começaram a entrar nos eixos. A reforma da Previdência avançou e foi finalmente aprovada, né, nas duas casas. A inflação cedeu depois do choque de alimentos. E aí a economia começou a respirar um pouco mais, né? O Banco Central iniciou essa redução mais forte da taxa Selic, ou seja, da taxa de juros, e a economia está terminando o ano bem melhor do que começou, né? Agora, você acha que essa retomada teve mais relação com a aprovação da reforma da Previdência? Ou foi uma coincidência que depois da reforma da Previdência a economia entrou numa fase melhor? Ou o crédito, a redução do custo do crédito com a queda aí muito forte da Selic, que deu esse impulso maior? Na verdade, as duas variáveis, né? Porque no fundo nós estamos falando quando se fala de reforma de Previdência, nós estamos falando de política fiscal, né? E quando se fala em redução de juros, de política monetária. Então, as duas, digamos, macropolíticas, tanto a política fiscal através da aprovação da reforma da Previdência, quanto a política monetária através da redução da taxa de juros depois da desinflação que começou a acontecer a partir de maio, acho que foi justamente esse conjunto, né, dessas duas variáveis que realmente fizeram a guinada na economia a partir do segundo semestre. Então, a redução de juros sim contribuiu, principalmente para a aceleração da demanda por crédito e também da oferta de crédito, que voltou a crescer a 2 dígitos, oferta de crédito para o consumidor, né? E a reforma da Previdência dá uma certa racionalidade na política fiscal a médio e longo prazo. E confiança, né? E confiança é importante. Né? Restabelece a confiança, já temos aí algumas agências de rating já mudando o posicionamento em relação ao risco Brasil. Então, as duas políticas, a fiscal sendo conduzida principalmente pela aprovação da reforma da Previdência e a política monetária com a redução dos juros, acabaram justamente contribuindo para essa retomada cíclica da economia. Ainda não é uma trajetória de crescimento. Não é sustentável de longo prazo. Ainda não é. Nós estamos, na verdade, numa recuperação cíclica, ou seja, recuperando aquilo que nós perdemos, né, e não só no começo do ano, mas aí nos últimos anos em termos de falta de crescimento econômico. Se vai de fato entrar numa nova tendência de crescimento econômico, mais duradoura, aí obviamente vai depender de um novo conjunto de reformas, né, que deverão ser encaminhadas aí pelo governo a partir do ano que vem. Uma parte já foi, a Previdência acho que era a mais importante, talvez até mais difícil delas, mas não é só a Previdência, temos reforma tributária, nós temos toda a questão das privatizações, veja, por exemplo, a frustração com o leilão do pré-sal. Então, não é só a Previdência, não é só política fiscal e política monetária, há todo um entorno que nós chamamos de microeconômico, que tem a ver com eficiência da economia, melhora do ambiente de se fazer negócios, que vai sim
caso esse segmento avance também, aí sim nos colocar numa trajetória de crescimento mais duradoura. Você apostou muito nessa possibilidade de uma reforma tributária ser aprovada rapidamente. Agora, a gente percebe que na hora mesmo de discutir, houve uma reação contrária dos agentes econômicos. Tem uma preocupação, não é? E é porque há muitos interesses envolvidos, não só do governo federal, mas também dos governadores dos estados, né? Mas de alguns setores, por exemplo, os serviços têm muito medo dessa reforma que já está no Congresso. Sim, porque você também mexe com setores ligados a mão de obras intensivas, né, a questão da desoneração da folha de pagamentos. O fato é o seguinte, né, essa reforma tributária, né, nós sabemos aí que há várias propostas sendo discutidas, mas no frigir dos ovos não vai ser uma reforma tributária que vai reduzir carga tributária. É uma reforma que vai dar um pouco mais de racionalidade na gestão tributária por parte das empresas, que hoje você tem aí basicamente um cipoal de leis e normas federais, estaduais e até mesmo municipais que realmente geram um custo enorme para as empresas fazerem a sua gestão tributária da forma correta. Então mexe não com a carga tributária, mas com a eficiência da economia, né, para fazer com que o setor privado possa, né, recolher a mesma carga tributária, mas com menos custo operacional. Agora, tem essa preocupação, porque se tenta equilibrar sem aumentar a carga tributária, sem diminuir, porque o governo não pode abrir mão de receita, mas o setor que eu já citei, por exemplo, de serviços, ele tem muito medo de que nessa tentativa de se equilibrar a situação, eles passem a pagar mais. E eles estão fazendo uma pressão contrária a essa proposta que está lá no Congresso. Você acha que ela seria boa do ponto de vista de atividade, de simplificação mesmo? Veja, todas as propostas que estão no Congresso, né, pelo menos visam esse objetivo, ou seja, não é para diminuir carga tributária, é para melhorar a eficiência do sistema de arrecadação de impostos do Brasil. Claro que nessa negociação, né, você tem posições de vários lados. Você tem a indústria, né, tem uma certa posição em relação à unificação do ICM, nós temos o setor de serviços que é mão de obra intensiva e tem receio de mudanças tributárias que possam onerar muito mais a folha de pagamentos. Então você tem... mas o Congresso é para isso mesmo, ou seja, é ali que vai ser discutida, a reforma possível. Né? Tem a questão da tributação de dividendos, né? Se discute também a tributação em cima de alguns instrumentos financeiros, como LCI, LCA. Então, assim, vai ser na negociação, né? Como foi na reforma da Previdência. Alguém pode não perder. Foi a reforma ideal, não foi a melhor reforma, até que a questão da capitalização ficou de fora, a questão dos estados também entrou via uma PEC paralela. Mas eu acredito que, independentemente de cada setor, né, eu acredito que é possível o ano que vem se gerar uma reforma tributária que gere um pouco mais de racionalidade para a economia como um todo, né, e você consiga com isso ter um novo salto de qualidade, diminuindo o custo à média, né, para as empresas da gestão tributária. Isso está dentro daquela expectativa de uma melhoria de ambiente de negócios, o que passa também pela simplificação tributária. Não, com certeza, passa por uma série de elementos, né? Passa pela reforma trabalhista que já foi feita, por exemplo, passa pela reforma tributária que precisa ser feita, passa pelas privatizações, né, que ainda não foram feitas. Melhoria de serviços em geral, infraestrutura. Principalmente infraestrutura, de portos, aeroportos, de estradas, de ferrovias, né? De energia elétrica, nós só não tivemos apagão em 2015, porque a economia estava em recessão. Se nós tivéssemos em 2015, se nós tivéssemos crescido em 2015, o quanto nós também vínhamos crescendo em 2012, 2013, ia faltar energia elétrica em 2015. E ainda tem risco de apagão, né? Tem risco, claro. Se houver uma aceleração mais forte. Mas é um setor que necessita de investimentos de geração, de transmissão de forma urgente, né? E vai vir da iniciativa privada. O setor público não tem recursos próprios para investir em infraestrutura. Então, esse é um setor crucial da economia, né, que tem que ser colocado para andar, para valer a partir do ano que vem, né? Não só a questão tributária, mas também todo esse conjunto ligado a privatizações e concessões focados na infraestrutura. Aí sim, a gente vai poder falar que, de fato, nós estamos construindo um caminho de crescimento duradouro, né, com a macroeconomia, digamos, reequilibrada com a reforma da Previdência, mas com a microeconomia também ajudando, que tem a ver com
uma melhora do sistema tributário, um ambiente de fazer negócio e com as privatizações, aí sim a gente vai poder falar de um novo ciclo de crescimento sustentado de longo prazo. Agora, Luiz, você falou que o governo não tem recursos para investir o que deveria investir na área de infraestrutura, por exemplo. Agora, a gente vê que essa reação do crescimento foi sem a participação do governo. O consumo do governo diminuiu, ele não está investindo, ele segurou o que foi possível, inclusive repasses para áreas aí prioritárias. Então, tem uma participação muito forte, por exemplo, do consumo, mesmo com o desemprego elevado. E eu queria saber dos indicadores que são apurados pela Serasa, como é que você vê a evolução da condição do consumidor? Você acha que ele está numa fase de recuperação mesmo? Sim, o consumidor realmente ele foi atingido por aquela inflação mais alta do começo do ano. Ainda tem muito desemprego na economia, nós estamos falando aí de um desemprego de 11,5% da mão de obra, estávamos em 14%, já caiu, mas ainda é muito alto. Mas o fato é que, aos poucos, o consumidor está começando a reequilibrar as suas contas. Por quê? Porque, primeiro, a taxa de juros caiu, e caiu bem, e isso facilita as renegociações. Segundo, o consumidor está mais, digamos, comedido nas suas despesas. Então, acho que a crise econômica que começou lá em 2012 e avançou ali até 2016, 2015, acho que deu um pouco mais de sensatez do consumidor na hora de se endividar. Nós sabemos, que houve na economia brasileira entre 2008 e 2012 um grande ciclo de endividamento do consumidor, principalmente no mercado de veículos, que gerou uma inadimplência gigantesca no sistema, gerando prejuízos no sistema financeiro, para os consumidores. Acho que isso também foi um aprendizado. E agora, com o cadastro positivo entrando para valer a partir de janeiro, aí sim nós vamos ter condições de ter um consumidor monitorando a sua, digamos, gestão financeira, ou seja, a sua pontuação de crédito, o seu score, que vai ser o principal balizador do mercado de crédito daqui para frente. É a nota de pagador. É a nota do pagador, porque com o cadastro positivo, justamente essa pontuação, esse score, que vai ser, digamos, o grande termômetro, se aquele consumidor realmente merece um crédito, a que prazo, a que taxa e a que condições. Agora, você acredita que um bom pagador ele vai ter acesso à linha mais barata? Porque normalmente a pessoa que tem uma boa conta no banco é que consegue crédito mais fácil. Geralmente é quem não precisa, que tem acesso a crédito mais fácil. Não, o problema é o seguinte, hoje nós temos no Brasil, por exemplo, nós temos no Brasil pessoas que pagam as suas contas, não são inadimplentes, mas não têm acesso a crédito por absoluta falta de informação. Por exemplo, uma pessoa que perdeu o emprego e está se virando como autônomo, foi lá, está trabalhando como motorista de aplicativo, por exemplo. Não tem um comprovante de renda mais. A renda dele é praticamente gerada naquilo que ele mesmo produz. Mas aí o sistema vai avaliar, vai pegar mas aquela essa nota? pessoa paga a conta de água, luz, telefone, paga a sua fatura do cartão, e isso vai montar uma espécie de comprovante de rendimento, ou comprovante de capacidade de pagamento, e vai ser possível essa pessoa ser avaliada, que hoje você não tem nenhuma informação a respeito disso. Com o cadastro positivo reunindo essas informações de pagamentos, sendo inseridas dentro dos modelos de score, de pontuação de crédito, pessoas que hoje estão absolutamente afastadas ou alijadas do mercado de crédito, nessa situação, são 23 milhões de brasileiros, vão passar a ser enxergados com outros olhos. Agora, a pessoa que é inadimplente porque, de uma forma involuntária, porque perdeu o emprego, mas ela tenta segurar ao máximo as despesas dela e manter os pagamentos, na hora de se definir a nota, ela pode conseguir uma avaliação boa, mesmo ter aquela dificuldade? Eu pergunto porque eu já vi empresários, por exemplo, falando que eles têm de vender para empresas menores e tal, mesmo que tenha inadimplência, porque senão não consegue. Ele sabe que a pessoa passou por uma dificuldade momentânea e demora para se reabilitar. Sim, então, o que acontece hoje? Como o sistema hoje não lê a informação positiva, só lê a informação negativa, fica todo mundo nivelado por baixo. Ou seja, basta o cidadão ter apenas uma negativação, de repente... Nome na Serasa, está com o chamado nome sujo, basta ter uma negativação para a pontuação dele ir lá para baixo. Porque tudo aquilo que ele paga, vamos supor que ele paga 10 contas por mês, ele não pagou aquela, uma conta lá, uma conta um empréstimo, que seja. Como as 9 não entram a favor
né, no sistema negativo, né, só vai entrar agora a partir do positivo, mas como hoje ainda não entra, né, a pontuação dele vai lá embaixo, ele fica sem acesso a crédito. E o que os empresários fazem, os bancos fazem? Tem que colocar a taxa de juros lá em cima, né, se forem querer fazer negócio com essa pessoa, com essa empresa, porque isso vale tanto para a empresa, pessoa física quanto pessoa jurídica, coloca a taxa de juros num patamar mais alto do que aquela pessoa mereceria, ou aquela empresa mereceria, justamente para cobrir uma incerteza que hoje não consegue ser enxergada, né? Com o cadastro positivo, isso cai por terra, né? Todos os pagamentos que as empresas fizerem, os consumidores também, vão contar a seu favor, porque aí sim, ó, essa pessoa paga 10 contas e não pagou uma. Então é diferente de uma pessoa que não paga nenhuma, ou que não pagou nenhuma. Porque quem não paga uma conta ou quem não paga 10 contas é negativado da mesma forma. E tem o devedor hoje é assim da mesma forma. Né? Hoje você não consegue diferenciar o devedor contou mais daquele que escorregou. Exatamente. A partir do ano que vem, não, a conversa é outra. E é isso que vai, como já tinha comentado, aumentar o acesso a crédito para quem hoje não consegue provar que é bom pagador. Né? Vai distinguir quem é mau pagador daquele que é um bom pagador, daquele que escorrega de vez em quando, né? Que precisam ser tratados de forma diferente, isso vai ser possível. Né? E também tem outra, vai aumentar a competição dentro do sistema bancário de uma forma absurda, porque hoje, por exemplo, uma pessoa que tem conta num banco A, só o banco A sabe qual que é o seu comportamento, qual o comportamento dela. Se ela for tomar crédito num banco B, porque o banco B está oferecendo uma taxa mais baixa do que o banco A, o gerente lá vai, cara, não te conheço, abre uma conta aqui, daqui um ano a gente volta a se conversar. Né? Agora ele vai ter acesso. Agora não, né? O gerente do banco dele vai poder consultar o score daquele consumidor, vai ver, putz, ele tem um score de 800 pontos. Então vem cá, vamos, vamos lá. Vamos, senta aqui, a gente pode conversar. Certo. Então vai aumentar os melhores clientes e às vezes nem os tão melhores assim vão ser disputados pelos bancos, não só pelos bancos, mas por todo esse conjunto de novas instituições que estão chegando no mercado, as fintechs, cooperativas de crédito. Então, realmente, o mercado de crédito vai passar por uma revolução a partir de janeiro. Isso vai ser muito bom para aumentar a concorrência, taxas mais baixas para o consumidor e menor inadimplência dentro do próprio sistema. Perfeito. Nós ouvimos aqui o Luiz Rabi, que é economista da Serasa Experian. Luiz Rabi, muito obrigado. Uma boa noite. Eu agradeço e boa noite.